Bom dia. Frio abençoado, né? Amém. Como o tempo mudou, mas o Senhor está no controle de tudo. Amém? Hoje eu quero falar um tema aqui interessante. A vida de volta, ou retornando à vida. Por que esse tema, pastor? É porque muitas pessoas estão vivendo, mas não como nós, com essa alegria de viver, com esse prazer de viver. Tem pessoas que estão, na verdade, como plantas, vegetando, né? Por quê? Porque os problemas, as lutas, as tragédias, as perdas, né? Se nós analisarmos no âmbito global, nós vamos perceber que muitas pessoas hoje estão vegetando, porque no seu interior, na sua alma, elas já morreram. Elas já perderam a perspectiva da vida, o prazer de viver, a alegria de viver. E eu quero falar nesta manhã sobre isso. O texto que eu separei aqui está lá no livro de Marcos. Eu quero ler somente um versículo agora e depois a gente vai continuar lendo aqui para a gente entender o significado desse tema. Diz assim, olha, na João Ferreira de Almeida, na nossa tradução mais conhecida: e chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Outra versão, me parece que é a NVI, essa mesmo, diz assim: quando Jesus, Pedro, Tiago e João chegaram à casa de Jairo, do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Pois bem, não sei como anda o clima lá na sua casa. Nessa casa aqui havia choro, havia pranto, havia um alvoroço, as pessoas não se entendiam e havia muita tristeza. Por quê? Porque uma garota de apenas 12 anos de idade foi acometida de uma doença, a Bíblia não diz qual foi, e morreu. Quem era essa menina de 12 anos? Era filha de Jairo. E quem era Jairo? Jairo era uma pessoa muito importante, assim como você e eu. Mas Jairo era mais importante porque era uma pessoa notória. Ele era o chefe da sinagoga. Ele era o pastor da igreja ali naquele local. Jairo era um homem influente, um homem muito inteligente, um homem que estudava e conhecia toda a lei mosaica e ensinava essa lei para o povo. Então Jairo, ele era o pastor principal ali daquela sinagoga, daquela igreja, daquela congregação, e era muito conhecido. Porém, a história, a Bíblia conta aqui, através do evangelista Marcos, que ele tinha uma filha. Dá para entender que ele era, quem sabe, tio pai ou avô pai, né? Mas ele tinha uma garotinha de 12 anos e ela ficou doente. E ela ficou tão doente que ela já estava entrando em fase terminal, né? E o que aconteceu? Eles, então, precisavam de auxílio. E sabe o que foi que esse homem fez? Ele foi até a presença de Jesus. Jesus estava ali na cidade. Jesus estava, bem-vindos, tudo bem? Desculpa lá, bem-vindo. Jesus estava ali na cidade, promovendo cura, libertação. E olha, Jairo era um homem que conhecia da lei, era um homem entendido, um homem que sabia de tudo. A Bíblia diz que Jairo era um desses que crucificou o próprio Cristo. Mas olha, preste atenção, aquele homem que conhecia a lei, que conhecia a lei mosaica, que conhecia os profetas, certamente ele pensou assim: será esse ser o desejado das nações? Será esse ser o Cristo que viria realmente para libertar os cativos, trazer vida, trazer saúde, trazer libertação, cura? Será esse, vamos dizer assim, o salvador da pátria? Ele não pensou duas vezes, ele foi até Jesus. Então, queridos, o que eu quero já adiantar para vocês é que algumas características aqui desse homem,
Jairo era um homem de posses e de prestígio. Sabemos aqui, pelo que já foi dito, que ele era um líder religioso, segundo Marcos 5:22. Ele era dirigente da sinagoga, era o pastor da igreja, segundo Marcos 5:22 também. A sua filha estava enferma, ou seja, tudo que ele tinha e tudo que ele era não impediu de que a desgraça, a dor, a doença entrasse em sua casa. Isso implica dizer que não importa o que você é, o que você tem, o que você pode fazer, a dor, a miséria, a desgraça, ela tem a tendência de entrar na nossa casa e ela não olha quem é você. E aí o que você precisa fazer? Você precisa recorrer, você precisa agir. Queridos, o mais interessante aqui é que Jairo, ele não olhou para a sua posição, ele não olhou para o seu poder aquisitivo, ele não olhou para os status que ele tinha. Ele foi até Jesus. Ele foi até Jesus. E vamos continuar lendo. Então o que a gente já entende aqui? Que a morte não tem a última palavra na minha e na sua vida. A dor, a enfermidade, a desgraça, ela não pode permanecer na nossa vida, porque nós temos um Deus todo-poderoso, o autor da vida. Aí ele começa essa trajetória. Marcos 5:21-23 diz: tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu, era sempre o que acontecia, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira-mar, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Então, tivesse ele lá na sua casa e não procurado o Senhor Jesus, ele teria visto a sua filha morrer doente dentro da sua casa. Eu não sei o que você possa estar passando, se é uma situação de saúde, se é uma situação de perda, se o seu filho, se a sua filha está nas drogas, ou está atrás das grades, eu não sei o que possa estar passando, mas uma coisa eu te digo, nesta manhã, é momento de nós irmos a Jesus. Ele pode solucionar todos os nossos problemas. Pois bem, Marcos 5:24, agora um texto longo para a gente ler, mas eu vou ser bem rápido. Olha o que acontece. Jesus foi com ele, joia, né? Lá para a casa dele para curar a filha dele. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali, opa, o que aconteceu aqui? Estava indo tudo bem? Jesus estava indo para a casa de Jairo. Olha aqui, estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecia muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Mas Jesus estava cuidando do caso de Jairo, estava indo para a casa de Jairo, ia curar a menina de Jairo, estava tudo bem, até então sob controle, apesar da situação. Mas uma mulher interveio. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, porque pensava: se eu somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou, olha só que tremendo isso aqui, imediatamente cessou a sua hemorragia e ela sentiu o seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que havia saído o poder dele, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em mim? Responderam os discípulos: vês que a multidão aglomera, te oprime, te aperta, e tu perguntas quem me tocou? Mas Jesus continuou, olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou aos pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé te curou, ou te salvou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Mas Jesus estava indo para a casa de Jairo, e agora acontece isso aqui. Sabe o que nós vemos aqui? É que Jesus, ele dá atenção, ele dá primazia, ele dá cuidado e ele dá tratamento para todo e qualquer tipo de pessoa. Nós entendemos que Jairo era um homem aqui que prostrou diante de Jesus, e diante de Jesus um ser como Jairo podia prostrar, que ninguém iria criticar, e ele podia fazer isso, apesar que não convinha por ser um homem importante, um grande religioso, né?
Mas ele foi e fez isso. Agora a mulher, tendo fluxo de sangue e ter gastado todo o seu dinheiro na sua doença, na sua hemorragia, não foi curada, ela não podia sair em público, ela não podia tocar em ninguém, ela não podia prostrar diante de Jesus, e assim ela fez. E sabe o que o Senhor Jesus fez? Ele atende com carinho, com atenção, com cuidado e, sobretudo, com tratamento sobre os dois. Não importa a situação em que eles estavam, o que importa era a necessidade que eles tinham de Jesus, da presença de Jesus. Eles queriam voltar a viver, eles queriam ter uma vida normal, alegre, uma vida satisfatória, em que pudessem vir para a empresa, trabalhar, cuidar dos seus negócios, frutificar na vida, e Jesus estava com eles. Agora preste atenção, a Bíblia diz que enquanto Jesus ainda falando com a mulher, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, dirigente da sinagoga, e disse para ele: ô Jairo, sua filha morreu. E eles foram mais assim, grossos no que falaram. Eles disseram assim: ó, deixa o mestre em paz, deixa ele cuidando dessa mulher aí, e vai para sua casa que a sua filha morreu. Irmãos, preste atenção no ambiente, no clima, no lugar, no momento. Era um momento de desolação para um pai que perdia a sua filha, um pai que estava com a esperança viva de que Jesus iria curá-la, não é verdade? E sabe o que aconteceu? Jairo poderia ter entrado num momento de crise psicótica aqui. Já viu nas notícias quando o familiar vai reconhecer o corpo de um ente querido? E chega lá, o que acontece? Ele entra em desespero, em pânico. Jairo poderia ter acontecido isso com ele, mas olha, Jesus, uma palavra aqui, o evangelista vai usar a palavra aqui, que Jesus fala para Jairo assim: não tenha medo. Sabe como essa palavra que é traduzida no grego, que é a versão que foi escrito a Bíblia, o Novo Testamento, essa palavra é propel, que significa estar dominado pelo espanto, estar aterrorizado. Jairo estava aterrorizado. Mas Jesus falou para ele assim: Jairo, não tenha medo. Duas coisas eu observo aqui. Primeiro, que Jesus se mostrou um grande amigo, um grande aliado na causa de Jairo. Enquanto as pessoas que estavam com ele, consideradas talvez seus servos, seus discípulos, seus amigos, simplesmente o abandonaram. Vieram trazer a notícia de uma forma sarcástica: deixa o mestre aí, ó. Se ele tivesse resolver alguma coisa para você, ele teria resolvido. Mas ele não resolveu, ele foi cuidar dessa mulher. Olha o coração de um pai agora. Poxa, Jesus, eu vim primeiro, eu estava aqui, o Senhor já tinha dado prioridade para mim, já ia curar minha filha, e agora? Jesus falou assim: ó, não tenha medo. Sabe o que essa palavra quer dizer aqui no grego, não tenha medo? A tradução dela quer dizer assim: ó, eu estou aqui. Preste atenção, não importa se você matou, se você roubou, se você adulterou, se você está enfermo, não importa a sua situação. É bem verdade que para aqueles que cometeram erros vão pagar, e isso, porque Deus é justo, Deus é amor, porém é fogo consumidor, os senhores vão pagar. Mas deixa eu te falar, se você adulterou, se você matou, tudo que você fez de errado, não fique nessa incógnita, não fique no fundo do poço, não fique aí querendo suicidar, se matar, acabar com a sua vida. Jesus está aqui. E como você volta à vida? Vindo a Ele. Vindo a Ele. Jesus quis dizer para ele assim: não desespere, eu estou aqui. E sabe o que acontece? Ele chega lá na casa de Jairo. E olha o que diz o texto: e não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João. Ou seja, Jairo, vamos andar com gente que gosta da gente que respeita a gente que ama a gente do jeito que a gente é, gente que é amigo de verdade. E amigo não é aquele que só quer vir a nós, é aquele que sabe também repartir. Se você tem um amigo que você anda com ele há 20, 30 anos, e ele só quer de você, sai fora, meu irmão. Jesus falou: não vai qualquer pessoa com a gente não. Não vai. Vão ser pessoas que nos entendem, que nos valorizam, que sabem o momento em que nós estamos passando. Sabe o que ele fez aqui?
ele chamou Pedro, Tiago e João. Eles chegaram à casa dirigida da sinagoga. Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Sabe o que Jesus fez? Jesus entrou e lhes disse: por que todos estão em alvoroço e lamento? A pergunta é essa: por que você está chorando e lamentando pelas desgraças que têm acontecido na sua vida? Afinal de contas, aconteceu só na sua casa? Não se engane. Milhares e milhares de pessoas pelo mundo afora estão passando por grande desolação, medo, perda, dor, tristeza, tudo de ruim que você possa imaginar. Não é só você, não é só na sua família. Muitos estão passando. Jesus falou: por que vocês estão assim? Aí sabe o que ele diz? Ele fala assim: a criança não está morta, mas ela dorme. Sabe o que eles fizeram? Os que estavam chorando começaram a rir de Jesus, a caçoar de Jesus. Sabe o que ele fez então? Ele falou: dá licença, todo mundo para fora. Ele botou todo mundo para fora. Chamou o papai e a mamãe, foi para o quarto. E a Bíblia diz que ele tocou na menina. Segundo a lei, ele não podia tocar no morto, porque senão ele se tornava impuro. Lá em Números e Levíticos fala isso. Mas Jesus, que é o autor da vida, ele toca na criança. A criança levanta. E a Bíblia diz que a criança agora está bem. E sabe o que o Senhor Jesus, ele ordena? Ele ordenou expressar para que não dissesse nada a ninguém. Ele não queria que as pessoas viessem a ele, não porque ele pode fazer as coisas, não porque ele quer que você vá a ele para receber somente uma bênção, mas ele quer que você vá a ele para ser um seguidor de fato e de verdade. Então ele falou assim: ó, não conte para ninguém o que aconteceu, porque eu não vim aqui somente para fazer a bênção, mas eu vim aqui trazer o reino de Deus nesse lugar. Amém? Nessa manhã, o Senhor está aqui. E Ele quer que você venha a Ele para ser um seguidor. E aqueles que seguem a Jesus devem segui-lo em espírito e em verdade. Não por tudo que Ele faz, mas sobretudo por tudo que Ele é. Amém? Então Ele disse a eles assim: olha, dei algo para comer a essa menina. Ele estava dizendo assim: cuide dessa menina. Todo tipo de comemoração, de festa, de aproximação entre pessoas, sempre há algo a comer na mesa. Por quê? Porque a comida fala de comunhão, a comida fala de cuidado, fala de aceitação, fala de amizade. E ele falou: dê algo para comer para essa menina, cuide da menina, dê atenção para ela. Queridos, vou terminar aqui porque eu sei que tem outra parte, então já dei uma adiantada aqui, mas não poderia dizer para você que o Senhor Jesus, Ele te ama exatamente do jeito que você é. Como eu sou, pastor? Eu estou bem, Ele te ama. Pastor, estou mal, Ele te ama. Eu tenho posses, tenho muito dinheiro e posso cuidar da minha vida, Ele te ama. Eu não tenho nada, estou na miséria porque gastei tudo que tinha, Ele te ama. Ou seja, Ele quer visitar o seu coração e fazer com que a sua vida tenha sentido, tenha significado. E não se engane, há muitos que têm posses, que têm dinheiro, que têm condições, que estão com seus espíritos angustiados, com a sua alma despedaçada, morrendo agora. Talvez não fisicamente, mas no seu interior. Angústia, desespero, porque perderam, porque tiveram problemas sérios na família, sabe? Jesus, Ele está aqui com o mesmo cuidado, com a mesma atenção e com o mesmo tratamento para o seu coração. Alguma coisa tem tirado você do propósito nessa manhã? Talvez você está aqui, né? Chegou aqui os candidatos que estarão apresentando as propostas, talvez com muita coisa no coração. Mas deixa eu te falar, antes de ser a solução, com a sua capacidade empreendedora de realização, deixa Deus realizar na sua vida. Deixa Ele ser o primeiro, o último e o melhor na sua vida. Só assim nós teremos condições de abençoar aqueles que nos cercam. Se você não tiver a graça e o amor de Deus no seu coração, você não vai conseguir contactar as pessoas,
Talvez você pode fazer algum bem material, mas um bem espiritual, um bem na alma, só faz aquele que tem Jesus no seu coração. Amém. Sabe o que ele está dizendo aqui? Venha a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu quero dizer para vocês que estão aqui hoje, e para vocês que vão me ouvir, não importa a situação, seja ela mais crítica que for, você precisa ir a Jesus, assim como fez Jairo, que depois que estava indo a Jesus, encontra uma mulher que também veio a ele até pensou que não teria mais solução para ele. Mas olha, o médico dos mestres, o médico dos médicos, o mestre dos mestres, Senhor por excelência, dono da vida, estava ali. Quem fala com vocês hoje não é a boca de um simples homem, de um simples servo, mas é o Senhor falando através de mim a solução para o seu problema. Porque a presença gloriosa e manifesta do Senhor está nesse lugar, nessa casa, nessa empresa, em nossos corações. E Ele pode mudar a história da sua vida, da sua casa e da sua família, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe e nos dê mais uma semana de grande conquista para a honra e glória do Senhor. Amém?